também, porque realmente era uma época que, alguns contam, não vivia essa época, lógico, mas que o samba não era aceito, né? O samba era visto, mal visto. Sim, é visto vagabundo, como era coisa de vagabundo, não né? viam como trabalho. Mesmo você ganhando, recebendo dinheiro, não via. O samba não. Agora os top, né? Na época os artistas top, aí tudo certo, mas era muito marginalizado. E minha mãe só foi saber que eu tocava depois de uns 5 anos que eu já estava tocando. É mesmo? É. Ela não via instrumento, não via você chegando tarde? Não, eu nem tinha instrumento. Ué? Eu tocava com o instrumento do meia-noite, do meu cunhado. É mesmo? Que ficava na Só casa passava dele. Lá na casa dele? Não, minha mãe, eu fui ter... O meu primeiro instrumento, eu ganhei um tantã, foi minha sogra que me deu. Caramba! Eu já estava namorando a... Aí, quando eu toquei na primeira vez, não foi instrumento meu, foi o tantã do Marivaldo. No Amendoeiro, eu tocava no instrumento do grupo. Entendeu? Com o grupo Chama, foi que aí que eu já estava namorando. Sim. A minha sogra já tinha me dado um tantã. Então fui, mas aí eu tive que comprar um repique de mãozinho para ir. Foi aí, no grupo Chama, que minha mãe começou a entender, porque meu irmão também estava no grupo. E como é que foi esse encerramento de ciclo no Chama, né? Cara, não foi legal. Entendeu? O grupo Chama estava num caminho, eu também. Eu estava numa época, não sei se eu posso falar, se eu estava embriagado no sucesso. Uhum. Sucesso, o Grupo Chama já tinha gravado disco, né? A gente gravou disco, a gente era muito respeitado. Ganhar dinheiro a gente ganhou, graças a Deus. Eu consegui ter uma casa própria só tocando com o Grupo Chama. Caramba! Não era show, não, era pagode. Mas isso por causa da no caso, da minha esposa, né? Que aí depois eu casei, quando eu casei eu ainda estava no Grupo Chama, as coisas todas. E ela administrou muito bem, que meu dinheiro eu recebia com essa mão, essa outra jogava fora. Aí vem uma opção de questão de bebida, de coisas que não convém falar. Então, o Grupo Chama estava indo numa caminhada já com 86, vamos fazer conta aí, 86, 96, 98, foi em 99, uns 13 anos mais ou menos. Já com 12 anos, já estava um pouco desgastado. Sim. Porque eles tinham... A minha conduta, eu era muito rueiro. Eu vivia muito na rua. A gente, mesmo lá na nossa área, ali no Ipaz, a gente era muito respeitado com o Grupo Chama. Só que eu não estava nem aí para isso. Isso não entrava. Eu sou artista, isso nunca entrou. Então, eu estava na rua com os caras. Às vezes eu estava bêbado pela rua. Ia tocar. Muitas vezes toquei bêbado. Caramba! Entendeu? Então, isso eu não tenho felicidade nenhuma em falar isso. E, inclusive, você aí que bebe, que trabalha, não toque bêbado. Porque você acha que a bebida te deixa mais alegre. Você não, eu toco melhor bebendo. Nunca, ninguém toca melhor bebendo. A bebida te tira do foco, né? Então, voltando para nós, foi só um toque. Um adendo. Eu estou falando porque eu estou falando para não fazer o que eu já fiz. Claro, uma experiência, né? Então, quando chegou lá para 98, por aí, a gente já estava meio brigadeiro, já estava sendo gravado por vários artistas como compositor, já tocava em algumas produções, Sim. Já fazia coro em algumas produções, então já estava caminhando um pouquinho mais do que o grupo, entendeu? Tava começando a se destacar de outras formas, né? E foi numa época onde o Roberto e o Carlinho e o Muchacho, eles tinham a família deles lá em Brasília, né? Então eles resolveram tirar férias, um mês, para ir para Brasília, para ficar com os pais. E nesse tempo a gente sem tocar. Caramba! Eu, meu irmão, né, o Juca já não estava mais. Aí nessa época já tinha o Sérgio no contrabaixo, o Marcinho de teclado, que faleceu há pouco tempo, Paulinho Baltazar, também, que tocava com a gente. E ficamos parados, sem tocar. Nessa época aí eu já conhecia o Marquinhos Xavier, contrabaixo, e o Celso Santana, teclado. Celso Santana era diretor do Grupo Raça. Que você gravou lá, também lá, né? Do Grupo Raça foi depois. Depois eu produzi o Grupo Raça mais para frente. E nisso foi onde eu virei músico, que o Celso me convidou, o Marquinhos me indicou, para ser músico na banda do Grupo Raça. Eu fui. Nunca mais quis ser artista.
Eu falei, tinha preocupação, né? Quando eles voltaram, tem show tal dia, já marquei tal dia, tal lugar, assim, a gente já não estava fazendo muito show. Aí me ligou, falei, pô, olha só, eu agora sou músico da banda do Grupo Raça. Não dá mais para eu ficar não quero mais não. Não sei o que não, tô saindo. Tá? Que é meu irmão, eu e meu irmão ficamos até sem se falar. É mesmo? É. Por outras questões também que a gente brigava, um pouquinho familiar, mas a gente era muito agarrado, e depois isso também foi influenciando um pouco, eu fui me afastando. Ficamos um bom tempo sem se falar, eu e meu irmão. Mas graças a Deus voltamos a nos falar depois. Bom tempo que eu digo, tipo 12 anos. Caramba! Nossa. Caramba, muita coisa. Eu não vi meus sobrinhos crescerem, assim, quando eu conheci meu sobrinho, que eu fui ver meu sobrinho tinha 10 anos, 11 anos. Mas aí, tudo certo. E nisso aí eu fui. Aí, de lá pra cá... Foi só rua? 99, por aí. Aí, só tocando como músico, no Grupo Raça, saí do Grupo Raça, toquei com os Puxadores do Samba, aí depois fomos tocar com o Vaguinho, quando o Vaguinho saiu dos Morenos, do Vaguinho, Gustavo Lins, aí depois fiquei algum tempo tocando com o Belo. Belo foram 2 meses só, né? E acompanhei tocando com o Marquinhos Satã, com o Dominguinho do Estácio. Com todo mundo. Ia tocando geral. E isso, e produzindo, né? Comecei a produzir também. É mesmo? Ali foi quando você começou a produzir também? Você sentiu a vontade? Porque, se eu não me engano, você teve muito contato também com Biravaí. Sim, né? Porque foi nessa época que porque as coisas foram acontecendo. Sim, né? Aconteceram simultaneamente, né? Eu no Grupo Chama, eu já conheci o Manhães. Milton Manhães. Depois conheci o Biravaí, que o Biravaí viu a gente tocando, falou, caraca, grupo bom, não sei o quê. E o Milton Manhães, eu ia para o estúdio para ficar lá do lado dele, vendo ele gravar, vendo ele produzir. Milton Manhães também gostava muito do Grupo Chama. Milton Manhães, um futebol que tinha, no mesmo lugar onde a gente fazia o nosso futebol, lá na Mavip, ele tinha um futebol dele. Caramba! Então a gente ia para lá, ficava lá com ele, através do Reinaldo, de tudo isso. Então aprendi muito, eu já aprendia pelos discos, né? Sim. Porque eu aprendi muito ouvindo os discos, eu tocava junto com os discos. Para você ver, minha referência de Tantã, a referência de muita gente aí, eles dizem que é o Sereno, dizem que é o Neuci, né? Eu nunca vi o Neuci tocando. Às vezes que eu fui no Cacique, acho que o Neuci já tinha falecido. É mesmo? Eu acho que sim. E o Sereno, eu já tinha visto, mas a minha referência de Tantã é os Guleba. Os Guleba. Pelos discos. Aquela pegada dos Guleba, e via a ficha técnica. Ficha técnica, né? Não era nem o Beloba, era os Guleba. Porque os Guleba, tocando Tantã, pandeiro, repique e tal. Então, caraca, eu ficava ouvindo ali aquela pegada, afinação dos Guleba. Diferente pra caramba, uma afinação encorpada. Uma identidade dele, né? Tinha tudo, e eu tocava, ficava aprendendo para tocar igual. Então, por isso que hoje eu toco muito para música, porque o Esguleba é isso, não tem firula. O Beloba já é mais marcação ainda do que o Esguleba. O Esguleba tem mais um molho, né? Tem um molhozinho a mais, da mão esquerda. O Beloba já não usa tanto a mão esquerda. Entendeu? Então, isso aí foi isso. E eu fui aprendendo, então foi quando eu comecei a gravar com o Vaguinho primeiro, que foi o Luciano Broa que falou, Vaguinho, pô, eu ainda não estava na Vaguinho, estava nos Morenos ainda, quando ele produzia ele e o Charles, aí eu comecei a gravar. Entendeu? Porque o Broa falou, Vaguinho, ele nem tá gravando, pô. Ele nem tocando, ele tá mesmo, porque eu e o Vaguinho a gente se conhece desde os 16 anos. Sabia, não? Ele era da Vila Cruzeiro e eu do Ipase. Ele tocava nos grupos lá na Vila Cruzeiro e eu tocava no Grupo Amendoeira e depois no Grupo Chama. Só que a gente se encontrava muito. Vocês são muito parceiros, né? Vocês são muito parceiros. Como é que é essa amizade? Porque vocês também vieram, né, de um mundo que era um mundo de samba, um mundo de glamour, né? Hoje vocês têm uma outra identidade, estão no mundo cristão, continuam compondo, continuam gravando. Como é que é essa amizade entre vocês? Inclusive, eu gravei agora o audiovisual dele. É mesmo? Semana passada. Lá no Sunset, logo vai estar na rua aí, Resiliência.
Muito legal. Produção do Sandro Cordeiro. Eu toquei lá. Esse você não produziu, né? Não. Produção do Sandro eu toquei. Muito bom mesmo. Neném, então foi isso. Você também tem outras amizades, né? O Charles André. Não, o Vaguinho, por exemplo. Vaguinho é meu irmãozão, bênção na minha vida, sempre foi, né? O Broa. A época é que nós somos de uma época, a gente vem de uma época onde o respeito estava aqui em cima, entendeu? Então a gente sempre se respeitou muito. Todos esses que você está falando e que eu vou falar, muito amor e muito respeito, um com outro carinho, entendeu? Sim. Então, é o segredo da amizade duradoura. Família, nossas famílias, a gente se ama, nossas famílias se amam. Legal. Vaguinho, Charles André, Broa, Marquinhos Xavier, Celso Santana, muita gente. Se eu vou falar Julinho Santos, Felipe Silva, o próprio Xande. Milton Manhã, Xande. O próprio Xande. Milton Manhã é meu pai. Viravaí, meu outro pai. Caramba, tá entendeu? Fraco de amizade. Pelo amor de Deus. É muita coisa. Eu toquei com todos os produtores, graças a Deus eu trabalhei com todos os produtores. Então, é muita gente boa, que acaba falando o nome, sim, esquecendo. Acaba esquecendo de alguém. Mas Leandro Fábio, além de ser meu primo, ele aprendeu ali, me vendo. É mesmo? Entendeu? Os primeiros acordes de cavaco, eu sem tocar muito cavaco, acabava passando para ele, compor, entendeu? Ele começou a compor comigo, com Meia-Noite também. Caramba! Leandro, só que o Leandro, ele botou, ele vai. Falou, não, eu quero, hoje em dia esse monstro que tem. É verdade. Ele monstro também, que eu digo... Ele foi militar, né, também. Né? Então, assim, é muito foco, né? Foco. Muito foco. Ele sempre soube o que ele queria. Sempre soube. E o pai dele proibia até. Não quero você andando com o neném, não. É mesmo? Porque ele ficava do meu lado e tocava. Às vezes, uma vez eu botei para tocar no Grupo Chama, deu um dinheirinho no final do ano. Pô, que legal. Ficou feliz da vida. Tocou repique. Porque eu acho que eu tive que ir pro pandeiro, mas não tinha alguém que não podia ir, alguma coisa. E era aquelas festas de firma. De final de ano, era 2 num dia, foram 2 no dia. Pegou um dinheirinho, comprou a roupa do Natal. Leandro Fábio, te amo. Ficou feliz da vida.